é o nosso chamado missionário. É nossa missão o quê? Anunciarmos a todas as nações o evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, deu para entender? Tranquilo? Passa aí, por favor. Tá bom, isso aqui foi só... Pode passar. Isso aqui foi só o final do capítulo 10, vai. Depois. Vai, passa aí para o capítulo 11. Que aí, eu terminei o capítulo 10, e aí a gente vai entrar para o 11. Aqui está escrito 9 e 10, mas está errado, porque eu esqueci de editar, tá? Na verdade, agora a gente vai falar do capítulo 11, capítulo 11, e a gente vai falar das duas testemunhas. Pode passar. Vamos com calma, para a gente entender agora que isso aqui é novidade. Passa aí. Vamos lá. Então, é o que acabou de acontecer, direto. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Aqui começa uma parte muito simbólica, né? Não que já não tenha acontecido isso. Mas como assim? O que está acontecendo? Vamos com calma. Deus acabou de falar para João o quê? Jesus, né? Acabou de falar para João o quê? Vai, que você ainda tem que anunciar muito para povos, tribos e nações. E aí, imediatamente depois, ele recebe um caniço semelhante a uma vara e vai mandar que ele meça o santuário. Esse caniço aqui é tipo uma trena. Foi dado uma fita métrica para João e João vai medir o santuário. O que significa isso? Ora, reparem bem que aqui ele faz uma distinção. O templo tinha 3 partes. Tinha o átrio exterior, que era onde as pessoas comuns poderiam ficar. Tinha o santo lugar, que aí já era uma região interna, onde somente os sacerdotes podiam entrar. E tinha o Santíssimo. O Santíssimo ficava atrás do véu, e aqui dentro tinha o quê? A Arca da Aliança. Então, o templo tinha 3 lugares. O átrio externo. O átrio externo é quando Jesus chega e estão vendendo coisas. Lembra? Essa é a região do átrio externo. Aí tem mais 2 segmentos. O santo lugar, que é onde os sacerdotes podiam entrar, que era onde... lembra que Zacarias, quando Zacarias vê o anjo, Zacarias está com incenso aonde? No santo lugar. É o local dos sacerdotes. Haviam vários sacerdotes e só um sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote que podia atravessar o véu uma vez por ano e entrar na presença de Deus, aonde ficava a Arca da Aliança. Basicamente, o que significa? O santuário, como nós entendemos hoje, é o santo lugar e o santíssimo. E o átrio externo seria a parte de fora. É isso que está acontecendo aqui. O João recebe uma ordem para medir o santuário e os que adoram, e não medir o átrio exterior do santuário. O que isso significa, meus irmãos? É claro que assim, novamente, né, o Apocalipse ele é muito simbólico, mas o que a gente entende pelo contexto? Que João aqui, e aí lembrem-se algo, aquilo que eu acabei de falar, o Apocalipse inteiro faz distinção entre os salvos e os condenados, entre o trigo e o joio, os filhos de Deus e os filhos da perdição. O que é isso? É exatamente o que eu acabei de falar. João aqui, veja, vai medir o santuário e os que adoram. João está medindo os salvos, aqueles que foram salvos por Jesus. E vai ficar de fora quem? Aqueles que foram condenados. Então aqui, basicamente, o que está mostrando? Mais uma vez, porque isso acontece várias vezes no Apocalipse, Deus está fazendo distinção entre e quantificando os salvos dos condenados. De modo que, já falei isso e repito, não se perderá ninguém. Ninguém vai entrar na fila errada, meus irmãos. Eu tinha que ir para o céu, eu entrei na fila do inferno. Caramba, já era. Isso não existe. Nem para baixo, nem para cima, tá? Ninguém entra na fila errada no céu ou para o inferno. Deu para entender isso aqui, gente? A questão de medir, de boa, tranquilão? Passa aí, eu ia falar, não, mas é o Ricardo. Aqui, não é plenamente claro o que representa essa figura. Obviamente, o santuário, enquanto habitação de Deus, refere à sua presença. O contexto sugere que a ordem de medir o santuário simboliza João contabilizando os santos, os eleitos. O Apocalipse é, ao mesmo tempo, a mensagem de esperança para nós e juízo para os ímpios. Ora, por diversas vezes nós vemos isso. E isso aqui, veja, que Pedro usa essa figura. Olha o que Pedro vai falar. Também vocês,
como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Então a Bíblia, ela costuma se referir a nós como santuários, tá, meus irmãos? Então é isso, João aqui está dividindo quem é santuário de Deus, e foi medido assim, e quem não é santuário de Deus, e portanto está fora. Novamente, Deus vai fazer distinção. É por isso que Jesus falou, né? Não é para arrancar o joio hoje, porque se arrancar o joio hoje, vai arrancar trigo também. Mas no dia da colheita, aí vai arrancar tudo. E aí, Deus vai separar trigo para um lado, joio para o outro. É o que João está vendo aqui. Gente, tranquilo? De boa? Pode passar, por favor. E também é a mesma visão de Ezequiel, não a mesma, né? Mas Ezequiel também vai ver isso, olha só. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, isso aqui é lá a Babilônia, né? Nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre a qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. E aí, olha só, olha que legal. Ele me levou para lá e vi um homem cuja aparência era como de bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo que eu lhe mostrar. Porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. Então Ezequiel também recebeu um pedaço de, só que aqui no caso era uma cana e um barbante, para medir. E aí passa aí, ô Ricardo. E ele vai receber a mesma ordem. Então ele me levou ao templo e mediu os pilares. E aqui, veja, ele está medindo. Entrou na parte interior, mediu os pilares da entrada, deu 1 metro e também mediu o seu comprimento. Ou seja, este é o Santo dos Santos. Então, veja, Ezequiel também mediu o Santo dos Santos e João está cumprindo essa visão. O que a gente está vendo aqui? O Apocalipse, ele cumpre várias profecias do Antigo Testamento. É isso que a gente está vendo. A profecia de Ezequiel sobre medir o santuário está se cumprindo em João, tá? Então também tem essa referência. Pode passar, por favor. E aquilo que a gente falou, né? O duplo cumprimento profético, porque isso também se referia, João está tomando como referência também a destruição do templo de Jerusalém. Provavelmente o Apocalipse foi escrito depois disso. O Apocalipse provavelmente foi escrito ali no ano 80, 80 e poucos, talvez 90, tá? E a destruição de Jerusalém foi no ano 70, tá? E aí só algumas outras questões, porque ele fala assim, e vão pisar por 42 meses. Esses 42 meses, meus irmãos, é simbólico. Mas tem uma questão aqui, veja. O versículo 3 diz assim, até aqui está tranquilo, né, gente? Olha só. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidos de pão de saco. Vamos lá. Lembrem-se que ele acabou... Volta aí. Volta um. Volta mais um. Mais um. Mais um. Aqui. Mas desde lá o átrio exterior do santuário, e não o messa, porque esse átrio foi dado aos gentios. Esses gentios aqui não somos nós, tá? Esses gentios aqui são os infiéis, que por 42 meses pisarão a cidade santa. O que são 42 meses? Passa aí, por favor. Pode passar, pode passar. Aqui. Se você pegar 42 meses de 30 dias, dá exatamente quantos? Os 1.260 dias. Então, 1.260 dias é igual a 42 meses. Ou 3 anos e meio. Tá? É um pouco daqui que vem aquela questão dos 3 anos e meio. Metade de 7. Tá? E aí, veja, Daniel chama isso de quê? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Eu acho que eu botei isso. Passa aí. Vai fazer sentido, gente. Só estou mostrando algumas referências, tá? Aqui, Daniel. Então ouviu um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão, etc. Passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. Provavelmente isso aqui, tempo, tempos e metade de um tempo, é igual a 3 anos e meio, que é igual a 42 semanas, que é igual a 1.260 dias. Tranquilo, gente? Só para explicar um número. Isso não é o mais importante. O que importa aqui? Volta aí. O que importa aqui é isso aqui. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem. Meus irmãos,
existe um padrão na Bíblia. Qual é? Sempre quando Deus vai mandar juízo, ele levanta o quê? Profetas. Então, o que vai acontecer no final dos tempos? A gente não tem 100% de clareza quem são essas testemunhas, mas serão 2 profetas que serão levantados por Deus para profetizarem que a hora do juízo chegou. Então, Deus dará autoridade para 2 profetas, e aí profetas, aqui vocês vão ver que esses 2 profetas, eles lembram muito Moisés e Elias. Então, eles serão profetas, veja, eles estão vestidos de pano de saco, porque vocês sabem que o pano de saco representa o arrependimento, a tristeza, o luto pelo juízo de Deus. Vocês sabem que sempre que o rei, o profeta, estava muito indignado por algo, o que ele fazia? Rasgava as vestes, se vestia de pano de saco, raspava a cabeça. Então, veja, esses 2 profetas, essas 2 testemunhas, que serão levantadas por Deus, irão profetizar o juízo de Deus. O juízo de Deus. Pode passar, por favor. Só que essas 2 testemunhas vão ser mortas. Isso vai aparecer daqui a pouco. Por enquanto, veja, tudo aponta que elas exercerão o ministério profético. Os profetas eram como promotores de acusação da justiça de Deus. Como é que funciona? Não sei se você já foi Você já viu o filme? Sabe como é que é filme, né? Fica o juiz sentado lá em cima, aí tem o promotor, que é o cara que acusa, tem um advogado, que é o cara que defende. O promotor chega e fala o quê? Olha, fulano de tal, matou, roubou, explodiu. Aí o advogado vai lá e fala, não foi bem isso. Os profetas, eles funcionam um pouco como promotores da justiça de Deus. O profeta é aquele cara que chegava e falava, raça de víboras, olha só, vocês fizeram isso, aquilo, arrependa-se, porque está próximo o reino de Deus. Então, esses 2 profetas que vão ser levantados, escolhidos por Deus no juízo final, eles vão se levantar para falar o que para o povo? Olha só, Jesus vai voltar, se arrependa, porque o tempo está acabando. Essas 2 testemunhas. E aí, assim, por que 2 testemunhas, né? Por que não um profeta só, mais 2? Porque a lei de Moisés dizia que para algo ser comprovado no tribunal, era necessário 2 testemunhas. Por isso que você vê na Bíblia, várias vezes falando de 2 testemunhas. Quer ver? Por exemplo, olha que coisa interessante. Por que apareceram 2 anjos no túmulo de Jesus e não um anjo só? Provavelmente, assim, isso aqui não é um simbólico, mas provavelmente por conta da lei, porque um só não tinha poder no julgamento. Quando você chegava num tribunal judaico, se uma pessoa só te acusasse, você não era condenado. Era necessário o quê? 2. Então, provavelmente foi por isso que tinham o quê? 2 anjos no túmulo de Jesus. É por isso que fala assim, são 2 os que testificam, a água e o sangue, a água e o espírito. O tempo todo você vai ver 2. Por quê? Porque é necessário 2 testemunhas para ir no tribunal. Então aqui Deus está levantando 2 testemunhas para deixar claro o seguinte, olha só, eu avisei, eu dei tempo para que vocês se arrependessem. Meus irmãos, prestem atenção, Deus está dando todas as chances de arrependimento para o mundo. Está claro isso, gente? Tranquilo? De boa? Passa aí, por favor, Ricardo. E aí se vestirão de pano de saco, por conta daquilo que eu já comentei. E sim, parece muito Elias e Moisés. Não será Elias e Moisés, mas assim, lembra Elias e Moisés, que também apareceram na transfiguração, né? Vocês lembram que no Monte da Transfiguração, aí sim apareceu Elias e Moisés, 2 testemunhas. Pode passar, por favor, que a gente vai entender um pouco melhor essas testemunhas. E aí, o texto continua dizendo assim, são estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor na terra. As 2 testemunhas são essas 2 oliveiras e esses 2 candelabros. Você fala assim, caramba, o que isso significa? Bem, para a gente entender isso, agora a gente tem que voltar em Zacarias. Ler o Apocalipse, meus irmãos, é ler o Apocalipse e voltar nas profecias, obviamente, dos profetas. Então, olha o que Zacarias fala. Porque muitos profetas viram aquilo que João viu. Ou melhor, João está vendo o cumprimento de muitas profecias que os profetas já tinham dito. Essa aqui é uma delas, olha só. Zacarias está falando assim. Então perguntei ao anjo, o que são as 2 oliveiras?
Veja, 2 oliveiras. Vai explicar. E acrescentei uma segunda pergunta. O que são aqueles 2 ramos de oliveiras? As 2 oliveiras. Ele me respondeu, você não sabe o que é isso? Eu respondi, não, meu senhor. Tem todo um suspense aqui, né? Tu vê que ele pergunta uma vez, aí pergunta de novo, aí o anjo ainda pergunta assim, tu não sabe? Aí ele fala, não sei, para finalmente chegar aqui. Então ele disse, são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Essas 2 testemunhas, meus irmãos, são 2 profetas, 2 escolhidos por Deus, ungidos para anunciar que Jesus vai voltar. Ficou claro isso? Porque é muito importante a gente entender isso por conta do que vai acontecer. Então, entenda. Essas 2 testemunhas foram escolhidas diretamente por Deus, foram ungidas. Ungido é igual a unção. Então, essas 2 testemunhas receberam uma unção especial de Deus para essa missão. Deus derramou uma unção especial para essa missão de profetizar a sua volta. Está claro isso, meus irmãos? Porque olha o que vai acontecer. Passa aí, Ricardo, por favor. E aqui vai um ensinamento gigantesco. Se alguém pretende causar-lhes dano, depois eu leio essa questão do fogo, mas só vou pegar essa parte aqui. Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Por quê? Meus irmãos, não se esqueça de algo. Quando alguém se levanta contra um ungido de Deus, está se levantando contra quem? O próprio Deus. Cuidado. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ter não só cuidado, mas a gente não fala mal. Não fale mal das autoridades que o Senhor constituiu. Não fale mal do seu irmão. Não fale mal de ninguém. Porque se você estiver falando mal contra um pastor que foi ungido por Deus, mas não precisa ser só o pastor, o seu irmão da igreja, que também foi ungido por Deus, quando você fala mal do ungido, da ungida de Deus, você está falando mal contra aquele que ungiu. Ou seja, você está falando mal contra quem? Contra Deus. E vamos lá, se levantar contra Deus não é um ato de inteligência. Essa foi uma maneira educada de chamar a pessoa de burra, né? Vocês viram, não é um ato de inteligência, é o mesmo que fala assim, é uma burrice. Né? Mas como eu não vou falar isso, que seria indelicado, então eu falei assim, gostou, ô Cadu? Ficou, né, um eufemismo bonito. Então veja, se alguém pretende causar mal, causar dano contra as 2 testemunhas, contra os ungidos, devem morrer. Cuidado. Será que a gente às vezes não está morrendo no nosso ministério, na nossa vida espiritual, porque estamos falando mal da igreja? O que pode ser mais ungido que a igreja? Cuidado, meus irmãos. A pessoa que fala mal da igreja não tem noção do que está fazendo. Porque ela está falando mal. Entenda 2 coisas. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Se eu falo mal do corpo, eu estou falando mal do cabeça. Número 1. Segundo, a igreja é a noiva. Jesus é um noivo ciumento, que não divide a sua noiva com ninguém. Quando você fala mal da noiva de Jesus, você está criando uma briga contra quem? Contra o próprio Jesus. Então, cuidado, cuidado. Mas vamos seguir. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Aqui lembra um pouco Elias, né, contra os profetas de Baal, quando Elias faz descer fogo. E aí, aqui a gente vai ver, então, mais claramente essa associação. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Igualzinho Elias. Lembra o que Elias fala? Só vai voltar a chover quando eu determinar. Então, por isso que lembra muito Elias. E agora, também lembra muito Moisés. Por quê? Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue. Quem foi que transformou as águas em sangue? Moisés. Bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. O que são tantos flagelos? Lembra o quê? As pragas. Então veja que essas 2 testemunhas são sim profetas. E aí ele pega o exemplo dos maiores profetas. Moisés, que pela autoridade do Senhor transformou a água em sangue e mandou as 10 pragas. E Elias, que fez parar de chover e que fez descer fogo do céu. Então essas 2 testemunhas terão autoridade como Moisés e Elias tiveram para anunciar a volta de Cristo.
Deu para entender isso, gente? Tranquilão? De boa? Tá bom, pode passar, por favor. Vemos aqui mais semelhanças entre o ministério profético das testemunhas com Elias. Aquilo que eu falei. Como ungidos do Senhor, aqueles que se levantam contra as testemunhas também se levantam contra o Senhor. Por isso é derrotado. O mal só poderá tocar nas testemunhas quando permitido diretamente pelo Senhor, e não pelo poder do próprio mal. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aqui toda a questão do fogo também é do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, eu estou dando uma corrida porque eu quero chegar num ponto que às vezes a gente embola e que é muito prático para a nossa vida. Passa, por favor. Só que olha só, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Primeiro que aqui é a primeira vez que aparece a besta. A gente vai falar um pouco mais sobre a besta depois, tá? Não nesse momento. Mas eu queria comentar algo que às vezes a gente erra. Vamos lá, eu falei que são 2 testemunhas, profetas escolhidos por Deus, ungidos por Deus, e serão vencidos e mortos pela besta. Como isso é possível? Meus irmãos, a gente precisa entender algo, que ser ungido por Deus, ser escolhido por Deus, não nos isenta o quê? Da morte e da dor. E de uma aparente derrota. É claro que eles não foram derrotados para sempre, até porque eles vão ressuscitar. Mas tem crente que confunde isso. Ah, mas Deus me escolheu. Deus te escolheu. Deus me ungiu. Deus te ungiu. Com certeza. Mas isso não anula o fato de que continuamos nessa vida. De que a morte pode nos matar. De que doença pode vir. Que desemprego pode vir. Meus irmãos, veio contra Jesus. Jesus morreu. Se Jesus morreu, meus irmãos, nós... E aí, por que eu queria ressaltar muito isso aqui? Porque, novamente, eu estou falando de pessoas que foram escolhidas diretamente por Deus, que foram ungidas para pregar o Evangelho, e estão sendo mortas pela própria besta. Ah, então aonde está Jesus quando a morte chega? Ah, então o que adiantou? Meus irmãos, o Evangelho nunca prometeu que nós não seríamos mortos. O Evangelho nunca prometeu que a besta não se levantaria contra nós. E a pergunta não é o que, então do que adiantou? Jesus nunca prometeu que nesse mundo seria fácil. Pelo contrário, ele disse que no mundo nós temos aflições. Mas qual é a questão? A questão é que ele está conosco. E aí repare algo, aí sim tem um detalhe. Qual é o detalhe? A besta matou as testemunhas porque a besta é mais forte? Jamais. Repare bem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, ou seja, eles completaram o ministério, completaram a carreira, como Paulo, a morte não veio para Paulo, Paulo não foi decapitado. Então, o que significa? Que a besta só vai tocar nas testemunhas quando Deus permitir. Então, reparem, sim, serão mortos, são ungidos por Deus, são profetas de Deus, serão mortos pela própria besta, mas não é que a besta é mais forte, é porque Deus permitiu. Deus nunca perdeu o controle. A gente precisa entender isso. Que quando a tragédia chega, que quando Satanás toca na nossa vida, Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Meus irmãos, porque Deus tem planos que a gente não entende. Mas o ponto qual é? É que Deus nunca perdeu o controle. É igual o Jó. Deus nunca perdeu o controle na vida de Jó. Deus nunca perdeu o controle nas suas testemunhas. Ainda que a besta os mate, e matará. Só que é tudo com autorização de Deus. Porque nem Satanás move um dedo se Deus não autorizar. Tudo é no controle de Deus. Agora, não espere entender a vontade soberana de Deus. Por que Deus permite a morte? Porque Deus tem planos. O que importa saber é o seguinte, que Deus nunca perde o controle, e que pode ser sim, que Ele permita que Satanás nos mate. E até, porque olha a palavra que está usada aqui, a besta vencerá. Até parecer que Satanás nos venceu. Deus pode permitir isso. Por isso, guarde a sua fé. O Apocalipse é um livro que nos ensina a guardar a fé. Porque tem muita gente que se vê Satanás vencendo, fala o quê? Vou abandonar a fé. Então tudo que eu acreditei era mentira.
Em nenhum lugar da Bíblia diz que aparentemente Satanás não poderia vencer. Aparentemente. Porque Jesus vai voltar e vai derrotar tudo. Mas num curto espaço de tempo, sim, Deus pode fazer parecer que Satanás venceu. Vamos lá, meus irmãos. Entre a sexta-feira e o domingo, não parecia que Satanás tinha vencido? Jesus morreu. Sábado do silêncio. O que parecia para todo o universo? O inferno venceu, mas Jesus ressuscita. Então veja, nunca foi dito que não poderia ter a sexta-feira da paixão e o sábado do silêncio. O período que parece que Satanás venceu, o período que parece que a besta derrotou os filhos de Deus. A Bíblia nunca negou esse período. O problema qual é, meus irmãos? O problema é que se a gente não atravessar esse período, a gente não chega na ressurreição. E aí tem muito crente que se perde nesse período. É por isso que Paulo fala o quê? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, porque depois de ter vencido o dia mal, será o quê? Inabalável. A questão qual é? É resistir nesse período, no período em que a besta vence, no período em que Jesus está morto. Esse é o período que a gente tem que resistir, meus irmãos, e a Bíblia nos alerta para isso, então cuidado. Ah, mas Satanás venceu. Satanás pode vencer sim, por um período de tempo. A questão qual é? É que se a gente desistir nesse período, a gente não chega na ressurreição. Porque elas vão ressuscitar, tá? As testemunhas vão ressuscitar, como Jesus ressuscitou. Gente, deu para entender, porque essa é a parte principal aqui. Deu para entender isso? Então cuidado, como tá, eu não sei como anda seu coração, como anda a sua fé, mas cuidado. Para a gente não ficar aqui, ó, pelo meio do caminho. E aí, vamos lá. As testemunhas cumprirão cabalmente seu ministério. Lembra que Paulo fala isso para Timóteo? Cumpra cabalmente seu ministério. Não serão derrotadas antes de cumprirem o desejo de Deus. Uma vez mais, vemos que a vontade soberana de Deus, do Senhor, né, não pode ser interrompida ou parada. Essa é a primeira referência à besta. Aquilo que eu falei. Depois vai aparecer outras vezes, tá? Ele matará as testemunhas? Sim. Mas por que isso nos chocaria? Apenas estão recebendo, e aí também tem isso, né? Por que a morte do cristão choca? Meus irmãos, a morte do cristão é receber a mesma recompensa que Jesus recebeu, né? Jesus não foi morto? Pode passar, por favor. Muitos ensinamentos, né? Mas olha só, e reparem só, porque não é só morte, é morte e humilhação. Que olha só aqui. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. O que significa isso? Veja, sabe o que parece num primeiro momento? E realmente não só parece, vai acontecer. Só que depois Deus vai intervir. Olha quem vai vencer. Vai vencer a imoralidade, porque Sodoma é a cidade da imoralidade, principalmente sexual. Vai vencer a escravidão, porque o Egito é a terra da escravidão. E vai vencer a crucificação, num primeiro momento. E aí reparem, então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Veja, não só vai morrer, como vai ser humilhado. E, meu irmão, a Bíblia avisa tudo. Olha só, os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentarão os que moram sobre a terra. Meus irmãos, eis que te aviso aquilo que a Bíblia já disse. O mundo festeja a sua morte. O mundo festeja a nossa morte. O mundo se alegra por causa da nossa morte. O mundo dá festa, manda presente quando um cristão é morto. Não se assuste, não seja pego desprevenido, não ache que o mundo vai te aceitar, não ache que o mundo vai te amar, não ache que o mundo vai te compreender. Deus não nos chamou para sermos compreendidos pelo mundo. O mundo se alegra com a desgraça da igreja, o mundo torce para que a igreja caia, o mundo festeja quando um crente fiel é derrotado. Passa, por favor. E a Bíblia avisa tudo, né? Aqui a gente tem os mártires.
O mundo que rejeitou Jesus nos rejeitará. O mundo não nos dará acolhida, afinal, somos peregrinos e estrangeiros sobre a terra. O mundo festejará a nossa dor, o mundo comemorará a nossa morte. A escravidão egípcia e a imoralidade sodomita estará contra nós. Nós seremos expostos e mortos, como ovelhas, seremos levados ao matadouro perante os nossos tosqueadores. E aí? Qual a esperança? Então, isso aqui tudo é para quê? Esteja de sobreaviso. Não dá para chegar no final e falar assim, mas Senhor, eu não sabia que seria assim. Está escrito que vai ser assim. E qual é a esperança? Passa aí, Ricardo. Mas, Deus seja louvado. Depois de 3 dias e meio, entrou neles o quê? Um espírito de vida vindo da parte de Deus. O que é isso? É a ressurreição. Meus irmãos, Satanás pode nos derrotar por um período, mas nós cremos naquele que diz, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra, viverá. Jesus não está morto, Jesus ressuscitou, portanto, a vitória é nossa e já é garantida. A morte pode vir, a desonra pode vir, a humilhação pode vir, mais do que pode, virá. Só que nós não ficaremos na morte, nós ressuscitaremos. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo: subam para cá. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram atemorizadas e deram glória a Deus do seu céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Meus irmãos, a morte virá, mas a morte não é o seu fim, não é o meu fim. A ressurreição é a vitória do crente. Lembra que o Apocalipse ele é amargo e doce? Por que ele é amargo e doce? Amargo porque a morte pode vir. A humilhação, o cadáver exposto, a festa pela morte. Mas é doce, porque não termina aí. Existe a ressurreição. Existe a ressurreição. Passa, por favor, Ricardo, que eu estou terminando. As testemunhas serão ressuscitadas e arrebatadas, como nós. Aqui está a nossa esperança. Assim como o centurião que viu Jesus e o terremoto seguiu. Né? É igual o centurião, que ao ver o que aconteceu com Jesus, ele vai dar glórias a Deus. Não vou conseguir falar sobre isso agora. E aí, finalmente, a gente chega na 7ª trombeta. Como é que começa a 7ª trombeta? Que eu vou terminar aqui. Enquanto nós temos a visão do que está acontecendo na terra, a 7ª trombeta vai mostrar o que está acontecendo no céu. Vamos ver. Pode passar. Aqui é só o comecinho, tá? Porque com isso eu termino Apocalipse. Termina Apocalipse 11. E aí, na semana que vem, a gente termina a 7ª trombeta. Vamos lá. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Criador. Ele reina para todo sempre. E os 24 anciãos estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Isso aqui é a nossa esperança. Olha o que está acontecendo, repare bem. Gente, olha que coisa fantástica. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras. Cadê a parte do que há de vir? Geralmente a gente fala assim: Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. Por que não está falando isso? Repara. Ele é e ele era, mas cadê a parte do há de vir? Por que não tem essa parte? Porque ele chegou, exatamente. Porque ele não está vindo, ele acabou de chegar. Vocês acertaram? Que é isso, muito bom. Por que não está falando assim? Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. Porque ele não há de vir. Aqui, ele está descendo, ele está chegando. Então veja, a gente acabou de falar de morte de crente,
Mas logo depois, o que acontece? Jesus está chegando, Jesus está descendo. Não é mais aquele que era, que é e que há de vir. Ele já está vindo. Por isso que, veja, aqui, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Por que o reino do mundo se tornou o reino de Deus? Porque agora o reino de Deus chegou. Jesus chegou. E aí, você, quando Jesus chega, e aí, olha que coisa fantástica. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O que está acontecendo agora? Jesus, na primeira vinda, veio humilde, num jumentinho. Agora, ele está vindo como rei. E aí, por isso que está falando isso aqui, ó. E assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Por que assumiu? Porque na primeira vinda, Jesus não assumiu o poder dele. Ele se esvaziou. Você sabe? E se esvaziou do seu poder, da sua glória. Mas agora é o contrário. Jesus vai vir com todo o poder e glória. Para quê? E aí sim, aqui o doce e amargo. A ira para julgar aqueles que não temem, mas também para dar o galardão aos servos. Jesus vai vir como Rei Todo-Poderoso para destruir os ímpios e para nos recompensar. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E aí eu termino mostrando algo fantástico. Olha isso aqui. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. Sabe o que está acontecendo aqui? Lembra que eu expliquei agora há pouco? A Arca da Aliança ficava atrás do quê? Do véu. Ninguém podia ver a Arca da Aliança. Por que agora você consegue ver a Arca da Aliança e o santuário de Deus é visto completamente? Porque Jesus rasgou o véu. Agora, Deus está 100% à mostra para mim e para você. Já não há... Lembra aquilo que Paulo falou assim? Agora vemos como em espelho, mas naquele dia veremos como? Face a face. Por que aqui eu estou vendo a Arca da Aliança e o santuário? Porque aqui Jesus voltou. Jesus está voltando, eu estou vendo Deus o quê? Face a face. Chegou o dia do juízo. Acabou. Acabou. A nossa recompensa, a destruição do ímpio. A nossa recompensa, a destruição do ímpio. Jesus nunca perdeu o controle. Gente, deu para entender isso? Isso é lindíssimo, é maravilhoso. Passa aí, por favor, que eu tenho que terminar o culto. Só ler aqui os meus comentários. Enquanto tudo parecia perdido na terra, vemos a cena agora no céu. Nosso Senhor reinando triunfante. Hoje, os ímpios ainda podem resistir ao reinado de Cristo. Hoje pode. Pois Ele assim permite. Contudo, quando Jesus vier, toda resistência será posta debaixo dos seus pés. O Senhor triunfante vem, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Por isso, aquele que era e que é, e não mais que há de vir, nele não há de vir, ele já veio. Com ele está o juízo justo, a condenação do ímpio e a recompensa daqueles que perseverarão até o fim. Para aquele que não creu, chegou, porém, a tua ira. Isso aqui é o que vai acontecer com o ímpio. Para nós que cremos, abriu-se então o santuário de Deus. Para o ímpio chegou a ira, para nós é o santuário de Deus. O santuário estará aberto para os filhos de Deus. As construções que estão preparadas desde a fundação do mundo, que Jesus foi nos aguardar. Vemos aqui também o cumprimento daquilo que Paulo disse, né? Que naquele dia veremos face a face. Passa aí, por favor. Eu acho que esse é o último. É o último, né? Meus irmãos, aqui está a nossa esperança. A Bíblia não nega que Satanás pode nos matar, pode até nos tocar, pode nos destruir, até a nossa família, até a nossa honra, até os nossos bens, como foi com Jó. Mas a Bíblia, com toda certeza, garante que Jesus triunfará e vencerá. Jesus voltará, meus irmãos, para trazer, e aí eu termino com isso aqui. Para quem não creu, chegou o dia da ira. Para quem creu, abriu-se o santuário. Que possamos crer em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para fazer as orações finais. Assim, louve muito a Deus e agradeça muito a Deus na sua casa, na sua vida, porque Jesus vai voltar para nos buscar. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. E entraremos no santuário e veremos face a face. Deus seja louvado. Senhor, muito obrigado, Deus.
Muito obrigado porque existe salvação em Ti, porque o Senhor é o Deus que recompensa, o Senhor é o Deus galardoador, o Senhor é o Deus justo e misericordioso que nos resgatará. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos também, Deus, já Te entregar um encontro de mulheres. Todas as mulheres que estarão naquele encontro, Senhor, aqui de Madureira 3, mas de todo o nosso ministério. Tem misericórdia, Senhor, guarde, proteja, que elas sejam revestidas do Teu poder, cheias do Teu poder e autoridade, para fazer a diferença, Deus, para fazer a diferença em nossas vidas e no Teu reino. Nós te agradecemos por tudo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares, e se for da Tua vontade, logo em breve possamos estar aqui novamente na Tua casa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus, seja vocês, família, hoje para sempre, todos digam. Meus irmãos, nesse final de semana estarei em missão, então, por favor, orem pela minha vida. A carreta missionária está descendo a região central do Brasil, vou estar indo para lá para poder atender, então esteja em oração, por favor, mas a igreja segue triunfante em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, está encerrado esse culto, Deus é bom sempre.